Bom, olá, tudo bem? Eu sou André Freitas, engenheiro com 20 anos de experiência na área de gestão de compras, com foco em redução de custos. E, como eu havia dito na outra live, eu tive maior experiência nas grandes empresas e depois eu consegui aplicar isso nas médias e pequenas empresas. Essa é a segunda live que está acontecendo e hoje eu estou aqui para passar algumas informações que eu acho que são bem necessárias aí para o nosso mercado, né? Então, eu trouxe um tema bem importante, né? Que seria quais não, mas tema bem importante que seria 5 ações efetivas para a redução de custos da sua empresa. Então, 5 ações efetivas para a redução de custos da sua empresa. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? O que realmente é uma redução de custo? Isso é importante a gente ter uma ideia de que realmente é uma redução de custos antes de começar a passar essas iniciativas, né? Bom, redução de custo é nada mais do que cortar ou diminuir os custos de uma empresa de forma permanente e real. Então, de forma permanente e real. Então, isso deve ser feito através de métodos e procedimentos específicos, integrados e coordenados com o restante da empresa. Eu tinha falado na outra live a importância de você ter os responsáveis, ou as pessoas que têm um grande grau de impacto na empresa, que participem da redução de custo da empresa também, participem do processo da redução de custo, né? E outra coisa que eu deixei bem claro aqui, que é permanente e geral, ela deve ser focada, de uma forma permanente e geral, ela deve ser focada para que você tenha um resultado positivo na realização dela. Então, outra coisa que eu gostaria também de passar, que a redução de custo, ela não pode ser esporádica, temporária ou parcial. Se ela for esporádica, ela não vai funcionar. Se ela for temporária, muito tampouco. E parcial, ela tem que ser sempre geral, para você ter uma análise do que realmente está impactando na sua estrutura de custos, na área de compras da sua empresa, certo? Mas eu gostaria de deixar uma coisa bem clara, assim, que às vezes as pessoas, elas, não todas, mas algumas, elas fazem alguma confusão, né? A, a redução de custo com compra estratégica, ela não se trata de uma gestão orçamentária. Uma gestão orçamentária é uma coisa mais distinta. A gestão orçamentária, ela é um plano financeiro e a redução de custo é um plano de ação. É uma coisa ligada a métodos que você tem para diminuir seus gastos de compras da sua empresa. Então, ela é uma coisa mais orgânica. Ela faz parte de uma metodologia de passo a passo que você aplica na sua empresa para que você reduza seus custos. E a gestão orçamentária, se é mais um plano orçamentário para você realizar. Então, são coisas bem distintas, que eu poderia deixar bem claro para que não houvesse nenhuma forma, nenhum tipo de confusão a respeito do que trata um assunto e do que trata outro. Outra coisa, então, deixando bem claro agora, eu acho que agora seria interessante ir para o assunto, né, que seriam 5 iniciativas desculpa, capitulando, 5 ações efetivas, né, para redução de custos da sua empresa, né? Eu vou começar com essas ações que são oportunidades que já foram implementadas, já foram validadas no mercado. Então, isso vai trazer uma nova forma de você pensar, uma nova forma de você analisar o que está sendo feito a respeito de ganhos que proporcionam para a tua empresa. Então, é uma coisa que vai te trazer um pouco mais você vai conseguir mensurar um pouco mais do que está realizando dentro da tua empresa. Então, essas iniciativas eu achei interessante. Eu espero que vocês aproveitem, né, o que eu vou passar das iniciativas e que possam aplicar isso na empresa de vocês. Bom, o primeiro delas é compare os custos reais com os orçamentos. Por que isso, né? Tente descobrir por que há uma diferença entre o que você planejou gastar e o que você realmente está gastando, né? Esse é o preliminar, é o pilar para você começar pelo menos isso. Você tem que entender se o que você planejou foi realmente o que você gastou. É até lógico isso, né? Mas, por incrível que pareça, as diferenças são bem gritantes em muitas empresas de médio e pequeno porte que planejam um gasto e na realidade, quando é realizado, é muito pelo contrário, o gasto é muito maior do que foi planejado. Então, quanto maior for a diferença, mais propósito deve ter nessa economia. Então, quanto mais diferença tiver no que você planejou e no que realmente você gastou, você vai ter que focar com um pouco mais de agressividade, não agressividade, mas um pouco mais de foco nessa economia que precisa ser gerada, certo?
E uma planilha, assim, eu acho que seria a melhor forma, até mais fácil de registrar o que você comprou e o que você gastou realmente. Então, uma planilha, ela vai te trazer um pouco mais perto do que você planejou e do que você gastou efetivamente. Então, te trará um pouco mais de... Você vai conseguir mensurar um pouco mais aquilo que você está realmente gastando versus o que você está planejando. E muitas empresas, elas não comparam os custos em função de achar que é retrabalho no processo, que esse tipo de pensamento traz prejuízos, né, em seus gastos de compras, e vocês têm que tirar um pouco esse mito aí de que isso vai te trazer um retrabalho no teu processo. Ele não vai trazer o retrabalho no processo, ele vai te ajudar no teu processo. Então, é preciso gastar um tempo para realizar esse estudo e essa análise para que você não tenha uma diferença tão grande do que você planejou e do que você realmente gastou, certo? E o segundo, que eu acho também bastante importante, é implante a cultura de redução de consumo de papel. Muitas empresas não pensam nisso, nessa implementação do consumo inteligente, até eu diria, do papel, né? As pessoas acham que o papel, tem muitas empresas que utilizam o papel como se fosse um e-mail eletrônico, né? Anda com papel para todo que é lado, impresso, imprime quantidades bastante grandes, né? Na necessidade de ter informação consigo ou apresentar alguma coisa para o seu superior ou para o seu par, né, no trabalho, ou até mesmo para a pessoa, para o seu colaborador que está trabalhando na sua área, ou para outras pessoas da empresa também, e tem a necessidade de fazer várias impressões e até mesmo de ter uma grande quantidade de papel impresso. Né? E o papel ele pode ser um grande desperdício, né, de dinheiro para uma empresa. Né? Então, acho que é um ótimo exemplo de como que você pode reduzir as compras da sua empresa de uma forma efetiva, iniciando pela redução do consumo de papel. Como eu disse para vocês, algumas empresas não dão a devida atenção para essa redução do consumo de papel, pois elas acham que reduzir os impressos ou até mesmo mudar tipo, ter essa quantidade de papel é significante para a informação deles, mas eu acho, pelo menos o mercado normalmente acha que é interessante se mudar a metodologia às vezes, né? Talvez uma metodologia sem a utilização de papel, sem a utilização massiva de papel. Né? Você pode simplificar os seus processos, você pode até reduzir as despesas do teu negócio em função de você diminuir os impressos e a utilização do papel. Né? Utilize mais as informações digitais, né? Utilize mais os e-mails sem ter a necessidade de imprimir. Eu acho que já traz uma economia bem significativa. Né? Muitas empresas conseguiram fazer uma redução de papéis. Né? As grandes empresas elas tiveram, até vou contar uma história bem interessante. As grandes empresas elas tiveram uma época foi uma época de 90, existia muita impressão de papéis. Né? E isso deixava alguns gestores bastante enlouquecidos, assim, porque eram pilhas de papéis, impressões, e eram gastos significativos até. Né? Porque você imprimia para tudo, você imprimia para guardar e-mails, você imprimia para você ter uma informação chave para uma reunião, você imprimia para ter alguma condição que você precisava para negociar com o seu fornecedor, e isso tinha um número muito grande de impressos, né? O que trazia também um certo custo significativo para a grande empresa. A partir de 90, eles começaram um pouco a diminuir essa necessidade de impressão. Né? As reuniões eram feitas através dos computadores, eram feitas as apresentações em computador ou através mesmo através apenas de um PowerPoint, não eram utilizados as impressões devidas para mostrar informação, então isso trouxe bastante redução de custo para as grandes empresas. Né? Isso foi adotado em 90. Eu acredito que as pequenas e médias empresas ainda não tinham ainda visualizado ainda esse potencial de redução de custo, mas se vocês já fizeram isso, excelente, eu acho que é válido, continuem fazendo. Agora, se vocês não fizerem, por favor, eu acho interessante vocês começarem a aplicar esse tipo de redução de custo, que vai trazer um benefício bastante rápido e eficiente para vocês, ok? O terceiro negocie sempre com seus fornecedores. O que acontece? Parte da sua estratégia bem-sucedida é conseguir equilibrar os seus orçamentos. Né? Você tem que saber equilibrar os seus orçamentos e como que você vai adotar eles na necessidade que você precisa da sua empresa.
E se você conseguir negociar com sucesso com seus fornecedores para economizar dinheiro em algumas áreas de produtos e serviços da sua empresa, já vai trazer um ganho significativo, muito significativo. Então, você poderia até, essas negociações que você teria realizado com os fornecedores, você poderia até gastar de maneira mais eficiente em outros lugares, outras áreas, outros investimentos que você achasse que fosse mais propenso e mais benéfico, né, para a sua empresa. Né? E existe um mito também aí que normalmente o pessoal utiliza, que eu acho um mito bastante... eu acho um mito pobre, desculpa, mas é um mito pobre, porque eu acho que muitas empresas, né, até grandes empresas, às vezes pensam assim também, de que você negociando o melhor preço com o fornecedor, você já tem um ganho expressivo, você já pode fechar a tua negociação de forma concreta e positiva. E não é assim. Né? Numa avaliação, numa negociação com fornecedor, não é só o preço que conta. Existem muitas coisas envolvidas. Eu vou dizer para vocês, pelo menos, umas coisas mais básicas envolvidas na negociação com o fornecedor. Né? Você tem que avaliar o prazo de entrega dele, né? Se está dentro do que você precisa para a sua empresa, para que você possa encaminhar depois o teu produto final para o seu cliente. Então, se você não tiver a matéria-prima necessária, o serviço necessário que foi utilizado no teu produto, ou até mesmo no teu outro tipo de métier que você tem no teu negócio, vai atrasar teu cliente final. Isso é fato, é uma espécie de uma cascata, é um efeito cascata. Se você tiver problema de entrega do teu fornecedor, você vai perder dinheiro, que você vai entregar atrasado para o teu cliente. Isso vai trazer uma imagem negativa e provavelmente vai diminuir as compras do teu cliente para a sua empresa. Isso é uma situação que ela está totalmente relacionada à entrega do teu fornecedor, das matérias-primas, serviços ou outros insumos necessários para a tua produção. Então, isso é uma coisa bem importante. Então, preço, prazo de entrega. Outra situação também importante, você negociar o teu prazo de pagamento. Né? Como é que é o teu prazo de pagamento? Você compra do teu fornecedor, mas o prazo é muito curto, você tem que pagar já na semana seguinte, você tem que pagar em 15 dias, você já tá numa situação que você está bastante refém do teu fornecedor e, ao mesmo tempo, também você está tendo problemas até de estabilidade, sustentabilidade do teu caixa. Então, o que eu quero dizer? Porque isso impacta diretamente no teu ciclo financeiro. Então, se você tiver vamos supor, se você tiver um prazo de pagamento do fornecedor que seja 15 dias e o teu cliente te paga em 30, você já está tendo uma defasagem incrível aí. Né? Você está adiantando dinheiro para o teu fornecedor antes de você receber do teu cliente. Então, é uma coisa que você tem que rever isso, tem que verificar com o teu fornecedor se realmente não é interessante você negociar nos prazos. Até em função de uma tratativa, de um aumento de volume significativo, ou um novo projeto que você possa passar para ele, ou uma nova condição comercial que vocês possam chegar num denominador comum e acertar isso para que você tenha uma extensão do teu prazo de pagamento. Isso é uma das coisas também. Outra coisa que eu acho interessante também, que não seja mais preço, mas a gente já falou de preço, falamos de prazo de pagamento, falamos de prazo de entrega, seria também a qualidade do produto. Se você tem um fornecedor que te entrega o produto com má qualidade, ou vamos supor que em torno da quantidade que ele te entrega, existe uma percentagem significativa de itens ou serviços que não são feitos de acordo com a tua necessidade, isso também é um problema. Né? Ocorre muito, tem muitas empresas, você tem que analisar de acordo com a realidade da tua empresa. Pode ser que a tua empresa ela aceite 10% de perda no que você recebe. Outras aceitam 20%, outras aceitam 30%. Você tem que verificar. Para mim, eu acho normalmente que o aceitável é 0. Mas você tem que analisar qual é o tipo de comportamento, de relação que você tem com o fornecedor. Se você já tem acordado que ele vai ter uma espécie de scrap, uma espécie de problema de qualidade em torno de 5%, 10%, você vai ter que monitorar isso e ver da melhor forma possível para resolver o problema, para o retrabalho, para devolver a peça e ver como que vai ser realizado o serviço. E isso traz também morosidade, você receber o item com uma qualidade, devolver ao fornecedor, é um retrabalho do teu processo também, que também implica também em gastos necessários de tempo e dinheiro. Então, você precisa analisar isso, se isso faz sentido para você,
que você vai tratar esse assunto com o teu fornecedor e verificar a melhor maneira possível de você resolver isso. Então, eu passei para vocês em torno de 4. Então, seria, além do preço, né? Não foque só no preço, foque no prazo de entrega, foque no prazo de pagamento e foque na qualidade também do fornecedor, como é que é a qualidade que ele te entrega o produto. Existem muito mais coisas que são inerentes à condição de compra do fornecedor, que a gente pode tratar em outras lives aqui, seria mais uma coisa mais rápida, didática e direta, para que vocês possam aplicar diretamente no processo de vocês, no ambiente de vocês, na rotina de vocês de trabalho, ok? E o quarto, agora eu vou para o quarto. O quarto é, analise periodicamente os custos da empresa. Isso é uma coisa que você tem que ser a tua cartilha, tem que ser o teu dia a dia, você analisar periodicamente os custos da sua empresa. Não tem saída. Porque o problema ocorre em diversas ocasiões, é a ausência de uma análise periódica dos custos da sua empresa. Você não tem uma análise periódica do custo da sua empresa, é uma situação bem complicada na sua estrutura de custos da sua empresa. Então, ela vai trazer situações que você não gostaria de passar. Então, você precisa ter uma análise bem periódica do que você realmente está gastando. Muitas empresas até se atentam para esse fato em alguns momentos, mas posteriormente, assim, com as diversas obrigações do dia a dia, elas deixam de lado isso. Então, muitas empresas, elas entram elas verificam pontualmente esses gastos, mas são engolidas pelos processos operacionais, pela situação de você estar apagando incêndio diariamente, e acabam esquecendo essas situações específicas de análise periódica dos seus custos. Então, é muito importante você ter uma certa monitoramento disso para que você não se perda. Desculpa, para que você não se perca, você não se perca nas suas atividades diárias, que são importantes para que você tenha uma redução de custos eficaz. Né? Outra coisa que eu trouxe aqui, isso não pode acontecer sob o risco da empresa ter vários prejuízos e até mesmo desperdiçar todo o trabalho realizado para corte de despesas. Então, você pode ter feito um trabalho enorme para os cortes de despesas e você acaba deixando ela estragar toda por você não ter esse controle permanente do que você está gastando. E outra coisa que eu acho interessante vocês também se atentarem também veja um calendário, assim, o calendário ajuda muito, que considere essa previsão em vários momentos e cumpra de uma maneira eficiente. Então, tenha um calendário, né? Consiga cumprir essa análise de uma maneira periódica, ou semanal, ou quinzenal, mas que não passe, não deixe passar de um mês, porque daí já fica uma situação um pouco mais perigosa para você. Você pode se perder nesse processo e ainda não conseguir voltar para as informações que você precisava. Ok? Não adia a tarefa também. Ela não deve passar muito tempo, como tinha falado. Né? Pois quando se trata de custo, a gente sabe quem vai sofrer esses custos. Né? Então, você tem que entender que ela não pode passar muito tempo. Então, ataque ela o mais rápido possível e atenda a tua necessidade da melhor maneira possível. Então, foco na análise periódica disso. Ok? E o quinto e último tenha metas estabelecidas para redução de custos. Esse, acho que o quinto é o que fecha com chave de ouro. Você já sabe que é preciso diminuir os gastos e a importância disso que tem. Né? Então, você sabe que é preciso diminuir os gastos e você sabe a importância que vai ter no teu processo e na tua estrutura da tua empresa. No entanto, apenas ter esse conhecimento não é suficiente. Né? É importante que, mais do que focar na redução de custo da empresa, você tenha metas de quanto efetivamente é necessário para cortar, para que se obtenha bons resultados. Então, você tem que saber o que realmente você quer cortar. Você tem que saber o que realmente é aquilo que está te deixando preocupado, aquilo que não está te deixando crescer de uma maneira mais construtiva, de uma maneira mais eficiente. Você tem que verificar aquilo que é o teu gargalo do teu processo na tua cadeia de suprimentos, entende? E você pode até achar difícil assim que ter metas bem definidas, você pode achar difícil ver quanto que você pode e deve gastar, mas não perca a situação de vista. Tá? Você pode achar difícil fazer tudo isso, mas você realizar isso vai ficar muito mais fácil para você realizar uma estratégia,
uma ação que seja de forma bastante eficaz na sua empresa. E eu acho que uma coisa bem importante que eu anotei aqui, achei bastante importante, seria verifique constantemente os valores pré-definidos e não se desvie deles. Então, se você tem um valor pré-definido, foque nele, não desvie dele. Aquilo é teu norte, aquilo que você deve atingir e aquilo que você deve tentar buscar no teu negócio e na tua estrutura da empresa. Isso é fato. No teu sistema de compras estratégico, se você tem um norte, você deve seguir ele. Se você se perde dele, provavelmente vai acarretar em vários desperdícios de tempo e dinheiro. Então, essas iniciativas, né, elas não devem ser feitas sem foco, né, e de maneira reagente e impulsiva. Né? Não seja reagente com essas iniciativas. Né? Abrace elas, traga elas para o teu ambiente de trabalho, de uma forma que elas vão trazer para você benefícios, isso é fato. Então, não seja reativo, abrace elas. Outra coisa, o jeito certo para executar essas atividades é aumentar a transparência do processo de compras. Um processo transparente de compras é essencial para que você tenha a ideia do que você está comprando, se você está comprando bem, se você está comprando mal. Como disse anteriormente, se você está tendo desperdício de tempo, dinheiro, é essencial que você tenha essa transparência da tua atividade de compras. Né? E organizar todos os valores que envolvem essa transação, né? Oferecer comparações entre os fornecedores em cada indicador definido. Né? Então, você ter os fornecedores, você vai poder fazer comparações significativas entre eles, né? Em relação a preço, não só preço, como falei anteriormente, mas você verificar qual dos fornecedores tem melhor prazo de pagamento, melhor prazo de entrega, você fazer um ranking para você entender como que está situado os fornecedores no teu dia a dia, na tua atividade de compra com eles. Né? Você vai entender qual deles tem melhor qualidade, qual deles tem melhor preço, qual deles tem melhor prazo de pagamento, qual deles tem melhor entrega. Isso você consegue verificar, ranquear eles de uma maneira onde você consegue trazer eles com uma faixa mais estratégica para você. E consegue verificar aqueles que estão te dando maiores problemas. Então, é você impulsionar aqueles que te trazem benefícios e resolver aqueles que estão te trazendo prejuízo. Então, é uma maneira de se focar mais estrategicamente para melhorar a condição de compra do teu negócio. Então, eu acho o seguinte, a gente sempre fala, como é que se começa isso, né? Por onde que eu devo começar? Porque eu falei várias coisas, eu falei as iniciativas, eu falei o que deve ser feito, né? Cada ponto que deve ser interligado e o que deve ser realizado, mas eu acho que é interessante falar de como é que se começa isso, né? Então, comece com as compras relacionadas com o material do escritório. Eu tinha falado isso na outra live, né? Eu acho bem interessante vocês começarem com isso. Então, os materiais de escritório utilizados pela empresa, que você poderá identificar os principais fornecedores, preços, prazos, qualidades e entrega. E buscando eficiência de redução de custo no material comprado. Então, verifiquem os teus fornecedores de escritório. Eu acho que você pode começar a ranquear com eles primeiro, né? Porque eu acho que são os fornecedores mais acessíveis e mais tranquilos para você fazer esse estudo. Então, pegue os fornecedores de escritório, ranqueie eles de acordo com prazo, de qualidade, de entrega, de custo, e verifique como que eles estão na sua competitividade. Até o interessante do fornecedor de material de escritório são fornecedores que são mais fáceis até para você adaptar ou até mesmo para você fazer uma substituição em função de como está o relacionamento. Se o relacionamento não está tão como é que posso dizer, o relacionamento não tá tão legal, o relacionamento ele não é um relacionamento que traz benefício como era esperado na empresa. Então, eu acho que é uma área que pode começar e vai trazer, acho que um resultado bastante positivo se vocês começarem iniciando por ele. Ok? Acho que agora eu vou abrir aí para umas perguntas. Eu sempre abro umas perguntas no final da live, que eu acho interessante para a gente ver como é que está as dúvidas aí de todo o pessoal que está assistindo. Então, eu vi aqui é necessário algum software ou banco de dados para acompanhar os dados da empresa? Não tem necessidade de software ou banco de dados para acompanhar os dados da empresa. Muitas empresas têm software, têm os bancos de dados para acompanhar os dados de compras, mas para esse método não precisa dos dados
ou do software para acompanhar isso. Você consegue fazer, como eu disse para vocês, é uma metodologia orgânica, né? Você consegue analisar sem ter necessidade. Se você tiver software e o banco de dados, é interessante porque ele vai só te ajudar. Ele vai te ajudar e vai te trazer um suporte para você fazer essa análise de compras estratégicas para redução de custo. Agora, se você não tem, você também consegue realizar da mesma maneira. Você não tem um banco de dados, consegue realizar. Não tem o software, consegue realizar também. Porque isso tudo você consegue fazer em relação à quantidade de material que você está comprando e como você está comprando, você consegue analisar sem ter software em banco de dados. Então, não se preocupe. Mas ter o banco de dados, ter um software, ajuda bastante e traz um benefício, traz um suporte maior para essa metodologia que é implementada para a redução de custos. Ok? Tem mais uma pergunta? Espera um pouquinho. Está vindo pergunta? Tem uma pergunta aqui. Posso acompanhar com planilhas? Sim, pode acompanhar com planilhas. Como eu disse, se você tem um sistema, excelente. Você pode até customizar o sistema. Mas se tiver só planilhas também, você consegue acompanhar só com planilhas para que você possa fazer um estudo e até mesmo você fazer uma decisão estratégica do teu negócio para a parte de compras estratégicas. Então, eu acho que só as planilhas assim também vão te ajudar. Se você não tem software nem banco de dados, você vai ter uma garantia também para que possa implementar o processo e aplicar da melhor maneira. Então, é uma forma também de, como eu disse para vocês, ele é uma cultura e ele é uma metodologia de passo a passo, independente de ter software ou banco de dados. Só basta ter vontade para querer reduzir seus custos e melhorar tuas compras para que saia do operacional e vão para o estratégico. Ok? Acho que mais uma pergunta, acho que dá para a gente... Tem mais uma pergunta? Espera um pouquinho. A pergunta. Espera. Ó, tem uma pergunta aqui. Começa com material do escritório? Sim, começa com material do escritório. Como eu disse antes, o material do escritório, os fornecedores são um pouco mais, não simples, mas são fornecedores que têm já um produto já pré-determinados, né? Você vai ter produtos que já são utilizados no mercado, só que para cada tipo de fornecedor ele tem uma condição de comercial diferente, mas não diferencia muito de um fornecedor para outro. Né? O material de escritório é uma coisa mais utilizada no seu dia a dia e todo mundo sabe o tipo de material que vai ser utilizado em cada escritório. Né? Desculpa, cada escritório não, cada empresa. Então, o material de escritório ele é um pouco mais fácil para você iniciar esse processo de avaliação de redução de custos por compra estratégica. Você consegue implementar várias metodologias que vão te trazer várias ideias e várias pontes para que você possa utilizar esse tipo em outras categorias e áreas e produtos e matérias-primas, insumos ou serviços da sua empresa. Então, ela te deixa um pouco mais apto, né? Como eu posso fazer uma analogia até, é como se você aprendesse a andar de bicicleta com rodinha e depois você tirasse a rodinha. Você vai ter um pouco mais de confiança para você realizar com os outros fornecedores. Então, eu acho que o material de escritório é bastante importante você iniciar, para ele te dar já uma base, para que você consiga fazer de uma forma mais calma e mais detalhada, e que depois você vai conseguir impactar isso em outros fornecedores, pois você já fez no teu fornecedor de base e fica muito mais fácil para você aplicar esse passo a passo em outros. Entenderam? Então, acho que era isso. Eu queria agradecer a atenção de todos. A ideia dessas lives é trazer um pouco mais de informação focada em compras de estratégias para redução de custo para as empresas de médio e pequeno porte, né? Trazer esse conhecimento, trazer
As informações que elas possam ser aplicadas nessa empresa e que tragam, né, o resultado esperado para elas. São iniciativas aí que eu tô querendo fazer para que a gente melhore aí o resultado dessas empresas e que tragam melhores condições comerciais para elas, ok? E também aumento da sua margem de lucro e, consequentemente, sua lucratividade, né? Ok? Eu agradeço muito a todos a presença. Teremos mais novas lives por aí, né? Próxima semana mais lives ainda. E eu agradeço muito a atenção e vamos aí, vamos aplicando, vamos reduzir esse custo aí. Ok? Vamos reduzir esse custo e vamos comprar de forma estratégica. Ok? Um abraço a todos. Obrigado.